Aquela noite, eu e meu parceiro, ambos caminhoneiros do Mercado Livre, estávamos atravessando as estradas escuras que conectam o Rio de Janeiro a São Paulo. O caminhão rugia sob o comando experiente, mas a monotonia da viagem era quebrada apenas pelos faróis distantes de outros veículos e pela escuridão que envolvia a rodovia. Já era tarde quando o caminhão, que até então funcionava perfeitamente, de repente perdeu potência e parou na beira da estrada deserta. A situação nos pegou de surpresa e decidimos verificar o que poderia ter causado a falha mecânica. Saímos do veículo e abrimos o capô, mas nada parecia estar errado. Enquanto eu e meu parceiro tentávamos entender a causa do problema, um silêncio tenso pairou sobre a região. A escuridão da noite parecia mais densa do que nunca, e uma sensação de inquietação começou a crescer dentro de nós. Foi então que começamos a ouvir ruídos na mata próxima. Inicialmente, pensamos ser animais selvagens, mas os sons eram estranhamente humanos, um murmúrio distante e inquietante que se misturava ao sussurro do vento. Nos olhamos, desconcertados, mas decidimos continuar a investigar. Caminhamos em direção à origem dos sons, adentrando a mata escura que margeava a estrada. A cada passo, a sensação de que não estávamos sozinhos se intensificava. O farfalhar das folhas e o murmúrio indistinto criavam uma atmosfera assombrosa. De repente, nos deparamos com uma clareira iluminada pela luz fraca da lua. Foi quando vimos algo que desafiava toda a lógica. Uma criatura indescritível, algo entre o humano e o animal, estava parada no centro da clareira. Sua presença emanava uma energia perturbadora. A criatura, com olhos que pareciam refletir a escuridão, nos encarava. Uma sensação de pavor nos envolveu enquanto percebíamos que estávamos diante de algo completamente fora de nosso entendimento. O caminhão que antes parecia ser nossa única preocupação agora era esquecido diante da presença sobrenatural diante de nós. O tempo pareceu congelar quando a criatura emitiu um som gutural, uma mistura de rosnados e suspiros, ecoando pela mata. Sem pensar duas vezes, recuamos, correndo de volta ao caminhão. O medo nos impulsionava e a adrenalina fazia nossos corações baterem descontroladamente. Entramos no caminhão, iniciamos o motor e partimos daquele lugar macabro o mais rápido que conseguíamos. Enquanto nos afastávamos, olhamos pelo retrovisor e vimos a criatura desaparecer na escuridão. Chegamos à logística de São Paulo ileso fisicamente, mas emocionalmente marcados pela experiência aterradora. Nunca compreendemos totalmente o que encontramos naquela noite sombria. Uma criatura desconhecida nas entranhas da mata, desafiando toda a lógica e despertando medos que não sabíamos que tínhamos. A estrada, que antes era apenas um caminho entre cidades, tornou-se o palco de um encontro com o inexplicável. Aquela noite era como qualquer outra, eu e meu parceiro, ambos caminhoneiros, estávamos deixando São Paulo com destino a Goiás. O caminhão rugia sob nossas mãos experientes, as luzes da cidade se distanciando conforme avançávamos pela rodovia. Mal sabíamos que aquela viagem se tornaria um capítulo sombrio em nossas memórias. A estrada deserta se estendia diante de nós, e a monotonia era quebrada apenas pelos faróis dos veículos distantes. Decidimos parar em um posto de gasolina para abastecer e descansar um pouco. Ao chegarmos, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. As luzes tremeluziam fracamente e a atmosfera era carregada de uma energia inquietante. Ignorando nossa intuição, entramos na loja do posto. O interior estava silencioso, apenas o som de uma velha máquina de café quebrava o silêncio. O atendente, com um olhar vago, nos encarou enquanto nos aproximávamos. Enquanto tomávamos café, percebemos que os poucos clientes presentes cochichavam entre si. Os murmúrios sobre histórias sombrias relacionadas àquela região começaram a chegar aos nossos ouvidos. A princípio, não demos muita atenção, pensando serem superstições locais. No entanto, conforme nos preparávamos para retomar a viagem, algo atraiu nossa atenção. Uma sombra se movia do lado de fora da janela, rápida e indistinta.
Inicialmente, atribuímos a falta de luz, mas um arrepio percorreu nossa espinha quando percebemos que a sombra parecia se contorcer, assumindo formas inexplicáveis. Curiosos, decidimos sair para investigar. O frio noturno nos envolvia enquanto nos aproximávamos do local onde a sombra havia sido avistada. Foi então que uma figura escura se materializou diante de nós. Seus contornos eram indefinidos, mas sua presença emanava um sentimento de pavor. Ao tentarmos nos afastar, a figura começou a se aproximar, movendo-se de maneira sobrenatural. O pânico nos envolveu e corremos de volta ao caminhão. Ao entrarmos, olhamos pelo retrovisor e vimos a figura desaparecer na escuridão. Com o coração acelerado, iniciamos o caminhão e deixamos para trás o posto de gasolina assombrado. O silêncio tenso dentro da cabine era apenas quebrado pelo barulho do motor. Nunca compreendemos completamente o que enfrentamos naquela noite. Seria uma manifestação paranormal ou algo mais sinistro enraizado naquelas estradas desoladas? Chegamos a Goiás, fisicamente ilesos, mas marcados pela experiência aterradora. O desconhecido tinha se revelado naquele posto de gasolina, deixando-nos com perguntas sem resposta e uma inquietude persistente sobre as estradas que percorremos. A viagem que deveria ser rotineira se transformou em um pesadelo sobrenatural que ecoaria em nossas mentes por muito tempo. Aquela noite era envolta em escuridão e silêncio enquanto eu, um motorista de caminhão, dirigia pelas estradas vazias com meu parceiro ao meu lado. O caminhão cortava a escuridão, apenas os faróis iluminando a estrada deserta à frente. O zumbido constante do motor era a única trilha sonora da nossa jornada. Decidimos fazer uma parada rápida para esticar as pernas e tomar um café. Escolhemos um ponto na beira da estrada, onde a lua cheia lançava uma luz pálida sobre a paisagem. Ao descermos do caminhão, uma sensação estranha pairava no ar, como se algo estivesse fora de lugar. Enquanto caminhávamos pelo acostamento, percebemos um murmúrio distante, um som ininteligível que ecoava pelas colinas ao redor. Ignoramos inicialmente, atribuindo aos sons naturais da noite, mas à medida que nos afastávamos do caminhão, os murmúrios se intensificaram. Curiosos, seguimos na direção dos murmúrios, que se transformaram em sussurros indistintos. Palavras desconexas flutuavam no ar, carregadas de uma energia estranha e desconcertante. Trocamos olhares nervosos, incapazes de identificar a origem desses sussurros perturbadores. Decidimos retornar ao caminhão, mas a atmosfera mudou. O silêncio que antes predominava agora estava preenchido por esses sussurros indistintos. Ao nos aproximarmos, percebemos que a porta do motorista estava entreaberta. Uma sensação de inquietação se instalou quando notamos que nossos pertences estavam revirados dentro da cabine, como se alguém tivesse mexido neles na nossa ausência. O nervosismo aumentou quando, ao olharmos para a estrada deserta, avistamos uma figura sombria e indistinta surgindo da escuridão. O coração disparou quando percebemos que a figura se movia em nossa direção, uma presença sinistra que parecia não pertencer a este mundo. O pânico nos envolveu e corremos de volta ao caminhão. Ao arrancarmos, olhamos pelo retrovisor e vimos a figura desaparecer na escuridão. O caminho à frente parecia um túnel interminável de incertezas. Chegamos ao nosso destino fisicamente ilesos, mas emocionalmente marcados pela experiência aterrorizante. Aquela estrada, que deveria ser apenas um meio para um fim, transformou-se em um palco de encontros sombrios e inexplicáveis. As estradas desertas, durante a noite, escondem mistérios que desafiam nossa compreensão e assombram nossas memórias. Aquela noite estava imersa em um silêncio profundo quando eu e meu parceiro, ambos motoristas de caminhão, decidimos parar em um posto de gasolina para descansar. A fadiga da estrada exigia um breve repouso antes de continuarmos nossa jornada noturna. Mal sabíamos que o que nos aguardava seria uma experiência que desafiaria os limites do nosso entendimento. Estacionamos o caminhão em um canto tranquilo do posto, longe da agitação da pista.
O cansaço nos atingia e a promessa de um breve sono era um alívio bem-vindo. Fechamos os olhos, esperando um descanso reparador. Entretanto, ao despertarmos, a atmosfera havia mudado. O que antes era um local tranquilo agora emanava uma energia desconhecida. Uma neblina densa pairava sobre o ambiente, distorcendo a luz das poucas lâmpadas ao redor. Ao sairmos do caminhão, percebemos que o posto estava deserto. Nenhum sinal de vida, apenas o zumbido constante das luzes fluorescentes. O ar estava impregnado com um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo indescritível. A sensação de que algo estava errado nos envolvia enquanto caminhávamos pelo posto. Foi quando notamos uma sombra escura movendo-se de maneira sinuosa próximo às bombas de combustível. Uma sensação gélida percorreu nossa espinha quando a sombra começou a assumir contornos humanoides, distorcendo-se de uma forma que desafiava a lógica. Aterrorizados, recuamos, mas a sombra persistia, agora olhando fixamente para nós com olhos que pareciam destituídos de vida. Tentamos correr de volta ao caminhão, mas a sombra nos seguia, movendo-se de forma fluida e assustadora. Entramos no caminhão, aceleramos freneticamente para longe do posto. O arrepio do medo ainda estava presente quando olhamos pelo retrovisor e vimos a sombra desaparecer na névoa densa. A viagem continuou, mas o trauma daquela experiência assombraria nossos pensamentos. Jamais conseguimos explicar completamente o que testemunhamos naquele posto de gasolina deserto, uma experiência que revelou que, mesmo nos locais mais familiares, o desconhecido pode se manifestar de maneiras aterrorizantes.